Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de fevereiro é graduado em Psicologia e tem doutorado em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pela Universidade de Münster, é pesquisador, professor, palestrante e um dos profissionais mais longevos ligados à comunidade do autismo, com mais de 4 décadas de experiência. Além do seu trabalho como psicólogo, também é autor de livros sobre condições do neurodesenvolvimento e inclusão escolar. Com essas credenciais, José Raimundo Facion é o entrevistado do Espectros deste mês. Facion, muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui para poder falar sobre várias questões relacionadas ao autismo e ao seu trabalho. Falei aqui um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é o José Raimundo Facion? Eu agradeço primeiramente, Thiago, ao Paiva, alguém que eu já acompanho há muito tempo, um lutador, batalhador aqui no Brasil, pela causa do autismo, e fico muito feliz com essa entrevista. Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, eu sou da terra de Tiradentes, de Bárbara Heliodora, Dom Lucas Moreira Neves, cardeal primaz do Brasil. Sou de uma cidade de longa história, principalmente ainda da época da colonização. Eu estudei em colégio salesiano a minha vida toda e quando terminei, iniciei um curso de psicologia na mesma faculdade Dom Bosco dos Salesianos. Foi quando, então, eu deixei o meu país aos 20 anos de idade, não por vontade própria. Lembremos-nos que nós estávamos na época da ditadura militar. E fui, então, para a Europa. Eu iniciei meu curso de psicologia na Universidade de Münster. É uma universidade com 50, 55 mil alunos, uma cidade fundada há 1218, 1220 anos atrás, uma cidade medieval, e ali tem um grande centro, uma das maiores universidades e mais respeitadas universidades da Alemanha está ali em Münster, na verdade no sul do norte da Alemanha. Ali eu fiz primeiramente então a minha graduação, mas interessante para mim, e o marco da minha vida acadêmica e minha vida clínica, foi justamente um ano depois que eu tinha iniciado o curso de psicologia nesta universidade. Eu recebi uma credencial e fui apresentá-la numa cidadezinha pequenininha, a 30 quilômetros de Münster, onde eu deveria fazer o meu primeiro estágio supervisionado em psicologia. Uma instituição que cuidava de cerca de 125 crianças e até pré-adolescentes, cujos pais não tinham condições por questões de alcoolismo, ou falecimento, ou idade. Portanto, eram, e até hoje ainda são, meninos e meninas que por alguma condição, que eu daria a terminologia de uma invasão no sistema nervoso central, e isso, então, provocaria não só um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, como também uma série de outras atipicidades dentro do mundo dos excessos comportamentais. Eu deveria ficar ali, o estágio era para 7 semanas. Na verdade, rigorosamente visto, 5 semanas. E eis que eu fiquei nessa instituição por mais de 6 anos. Fiquei por ali por quê? Ao iniciar o estágio, a primeira pessoa que me foi confiada a cuidar dela, ela tinha o que nós naquela época tratávamos de, na Alemanha, Autismo Syndrom, síndrome do autismo, e para mim, evidentemente, foi o primeiro grande desafio. E ali passei a cuidar dessa menina, que era autolesiva, seletividade alimentar, um isolamento bem invasivo, bem isolada, e aquilo para mim era um desafio. É importante, já que eles pediram para falar um pouquinho de mim, eu declaro a minha confissão de fé. Eu sou cristão católico. Eu sou regido pelos princípios elementares da boa-fé, da irmandade, da solidariedade, ou seja, os princípios da
paz, da resiliência, da compaixão. Nada de armas, nada de tortura, problemas da vida humana, desde cedo eu aprendi que se resolve com educação e não com outras estratégias não humanas. E eu não me conformava com Melanie, daquele isolamento total. Então eu tentei a minha forma, né, da forma como eu, naquele começo ainda, com 21 anos de idade, 22 anos de idade, eu cuidava dessa menina, mas com muito mais compaixão, com muito mais solidariedade do que com competência. E foi justamente nesse período que, em vez de eu deixar o meu estágio depois de 5, 7 semanas, eu fiquei 5 anos naquela instituição. Fui deixá-la quando eu terminei meu curso de psicologia em 1980. E aí, ali eu aprendi a minha compaixão, a minha boa-fé, a minha resiliência. O meu sentimento de solidariedade são princípios nobres, elementares da convivência humana. Mas para cuidar de pessoas tão vulneráveis, é pouco, é muito pouco. A minha compaixão, ela é um evento, como eu diria, nobre. Mas a nobreza só não adianta muito para algumas pessoas que necessitam de um certo auxílio para buscar aquilo que há de mais sagrado na vida humana, que vem do grego autonom, autonomia. A pessoa poder decidir por si própria, não é? Os destinos da sua própria vida. Foi quando, então, mesmo neste período de 5 anos, eu entendi que eu precisava aprender condutas, estratégias, aprender a fazer escolhas ao longo da vida, que a gente não trata tudo de uma vez só. Porque quando eu pego uma série de sintomas, uma série de problemas, e aquela história que muito nós, inclusive da pedagogia, não é tratar o indivíduo como um todo. E esse todo é muito maior do que nós. Ali, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que somente a minha compaixão, a minha boa-fé não adiantava nada. E querer tratar o todo como um todo, eu me perderia no sentido sobre o aspecto, não é, como é que eu diria isto? Da intensidade, da frequência e números de sintomas que impedem uma pessoa a se tornar uma pessoa autônoma, dona de si mesmo, autonomia. Então, quando eu terminei meu curso de psicologia, em 1980, eu entendi por bem que a psicologia não me ajudava tanto. Ela já me deu um bom caminho, mas era muito pouco e eu me interessava muito por neurociências. Então, foi por isso que eu vou para o departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina, da mesma Universidade de Münster, e ali eu vou fazer o meu doutorado no departamento de psiquiatria infantil, onde eu ganhei uma bolsa para o doutorado de 4 anos, mas em 2 anos e 10 meses eu terminei a minha tese, a defendi e passei também a trabalhar durante um tempo, já trabalhava, mas continuei trabalhando como professor assistente desse departamento de psiquiatria. O meu orientador era o maior nome em autismo na Alemanha, o professor Dr. Hans Gehrer, que também, claro, já é falecido. Quando foi 1985, nós brasileiros temos de nos lembrar que nós conquistamos a liberdade no Brasil. Voltamos à democracia. Foi quando, então, eu já casado, com uma alemã, 2 filhos pequenos, não é? Conversando com minha esposa, eu perguntei para ela, você iria comigo para o Brasil? Porque eu me sinto mais útil no Brasil, me sentiria mais útil no Brasil do que aqui na Alemanha, que já temos bastante pessoal qualificado para cuidar desta população. Então, em 1986, 87, eu tive meu primeiro emprego na Universidade Federal da Bahia, como professor titular. Um tempinho depois, eu fiz um concurso público em 3 outras universidades. Eu passei em primeiro lugar nesses 3, mas não era porque eu era bom, não, é porque eu já tinha tido de doutor, já estava na docência há bastante tempo. Então, eu escolhi ficar na Federal de São João del Rei, porque era minha cidade natal, minha família podia ficar com os meus pais, teria, não é, um pouco de guarida, até porque já falavam
quer dizer, aprenderam português, já falavam bem, mas eu me sentia mais seguro em São João del Rei, minha terra natal. Pronto. Ali eu passei 10 anos. E quando foi em 1993, eu volto para a Alemanha e faço meu primeiro pós-doutorado no departamento de neuropediatria. Por que isso? Porque naquela época, uma das hipóteses que nós levantávamos, na verdade não era nem nós, os norte-americanos levantavam, sobre talvez a origem, né, a etiologia do autismo, seria uma hipoplasia do cerebelo. Um cerebelo, aquele cérebro pequenininho que fica ali atrás, acima da nossa nuca, ele era diminuído, era pequeno, por isso provocaria autismo. E lá vou, eu naquela época já pedi 50 famílias brasileiras, 50 famílias alemãs, vamos fazer tomografia, vamos observar, e isso foi dentro do meu primeiro pós-doutorado. E eis que a hipótese não foi relevante. Não havia essa ligação entre hipoplasia de cerebelo e autismo. Bom, para não ficar muito longo, alguns anos depois, 4, 5 anos depois, eu fui reitor dessa federal, terminei meu mandato num dia, no outro dia já estava de novo na Alemanha para fazer o meu segundo pós-doutorado. Aí já fui para o serviço de neuroanatomia e para o serviço do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo, do qual eu fui membro fundador quando eu era professor assistente do Departamento de Psiquiatria. Então, ali eu fui estudar um pouquinho mais o sistema nervoso central, onde que a gente poderia buscar uma explicação de onde surgiria o autismo, e eis que, evidentemente, terminando o tempo do meu pós-doutorado, nós não conseguimos encontrar, até porque eu estudei muito serotonina, um neurotransmissor, para entender melhor o porquê da autolesão, que a criança parece não sentir dor quando está numa crise de autolesão. É importante que quem está nos acompanhando saiba que a minha vida toda eu dediquei aos casos mais graves de autismo, aqueles bem mais acometidos. Não só pelo sofrimento, como estamos no Brasil, a maior parte da população brasileira que tem filhos autistas são pessoas pobres, são pessoas que têm dificuldades até de levar os seus filhos a um atendimento qualificado, um atendimento mais robusto, e por esses motivos, eu sou movido pela minha fé, mas a minha atuação é técnica científica. Eu não deixo a minha confissão de fé atrapalhar nesse sentido de influir em crendices. Eu trabalho exclusivamente e radicalmente baseado em fatos, números e evidências. Eu não acho nada. Eu levanto uma hipótese e vou correr atrás dela. Então eu sou muito cartesiano, Tiago. Quando eu trabalho com pessoas com autismo, eu tento ser o máximo que eu consigo, ser preciso no que eu estou fazendo, até porque eu estou lidando com humanos. Então, terminado o meu segundo pós-doutorado, eu retorno para o meu país e aí sim, minhas ligações com a Alemanha continuam sendo tão intensas que, por exemplo, no ano de 2023, eu estive 3 vezes na Alemanha. Lá eu cuido também de algumas pessoas, na Áustria, ali na Suíça, né? Eu cuido de 2 pessoas nos Estados Unidos, eu cuido de 2 famílias no Canadá, e eu tento também entender as diferenças culturais, se elas também interferem, né, na qualidade de serviços prestados, e muito mais importante ainda, se interfere, na verdade, na busca daquilo que há de mais sagrado no nosso trabalho, com que as pessoas de quem nós cuidamos adquiram, de acordo com cada um e o grau de acometimento, aquilo que há de mais sagrado, que vem do grego, autonomia, ser dono do seu próprio destino. Então, nesses últimos 25, 30 anos, Tiago, eu fico aqui no Brasil perambulando igual um eremita pelo país, né? Então, a semana passada eu estive fazendo uma conferência em João Pessoa. Hoje eu vou atender ainda mais 2 pessoas por teleconferência. Amanhã eu estou indo a Santiago de Chile, fico uma semana lá, retorno, e logo depois já estou indo para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vou lá no interior do Piauí, uma associação que me convidou para fazer um seminário sobre inclusão escolar e suas implicações. Então eu perambulo pelo país, mesmo já aposentado, mas eu procuro colaborar o máximo que eu consigo, auxiliar pessoas baseado nesses princípios elementares que eu resumi agora nessa minha apresentação.
É uma trajetória muito interessante, principalmente porque muitas vezes quando nós conhecemos pessoas na comunidade do autismo, nós muitas vezes não entendemos ou vemos só na superfície coisas sobre a formação das pessoas e, no caso, a sua própria formação, que foi diretamente influenciada pelas tensões políticas que nós tivemos no nosso país, né, a ditadura que começou na década de 60, e até o seu retorno para o Brasil, que também veio diretamente com a abertura política que nós tivemos. Algumas coisas me chamaram muito a atenção da sua fala, né? O seu primeiro contato com o autismo, que acabou se dando de fato mais no exterior do que no Brasil, porque no Brasil a discussão sobre autismo era raríssima, né? E aqui no Espectro, os outros entrevistados já passaram, e principalmente aqueles que militam na causa do autismo desde os anos 80, eles lembram que naquele período nós tivemos alguns dos primeiros congressos de autismo com a participação expressiva de pessoas, né? Principalmente ali o pessoal da AMA de São Paulo, né? Que tinha ali uma maior tração e maior comunicação também com outros grupos. Eu queria te perguntar, nesse seu retorno do Brasil na década de 80, você foi palestrante ou esteve em algum desses eventos? Você acompanhou essa consolidação o início de um movimento de autismo nos anos 80 no Brasil? Que pergunta interessante, Thiago. Eu não tenho a menor noção de quantos. Foram centenas, talvez milhares. Eu perambulo pelo meu país desde quando eu cheguei. O primeiro Congresso Brasileiro do Autismo que aconteceu em Brasília. E quem organizou foi a Asteca, a Associação de Pais, né, das pessoas com autismo lá em Brasília. E, inclusive, meu nome não estava nem no folder que divulgaram, porque era recém-chegado. Era professor titular na Federal da Bahia, me encontraram, não sei de que forma, então fizeram até uns flyers assim para divulgar a minha presença. Naquela época, eu fui o único estrito analista do comportamento no Congresso. O restante todos vinham de origens interpretacionistas, origens mais filosóficas. E como eu sou cartesiano, não é? Então meio até que assustei um pouco algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas. E aí sim, logo depois, a AMA de São Paulo me fez um convite para uma reunião, para um evento, e eu já participei de alguns. A Associação Brasileira de Autismo, quando ela foi criada e fundamentada, porque todo o movimento sobre a Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, começou neste congresso, que tinha lá uns 1.200 participantes, foi muita gente no primeiro congresso brasileiro, não é? E aí depois a AMA de São Paulo tem a história da mais sólida e mais ativa associação de pais do país. Foi dali que muitas outras associações obtiveram experiências, conhecimento, para que os pais também pudessem fundar, por exemplo, a Associação de AMA, né, que é a Associação de Amigos de Autistas, por exemplo, do Sergipe, com a Maria do Carmo, né, da próprio Salvador, e aí pelo país inteiro. Se eu começar a nomear agora, vai ser infindável, vamos dizer assim, a experiência que a AMA de São Paulo muito generosamente trouxe para as outras associações de pais no país. É uma história muito longa. E se você olhar o meu currículo do Lattes, você vai perceber que já desde 2012, me parece, eu não alimento mais a minha... Já chega. São tantos congressos, são tantas coisas que já fiz da minha vida, orientações de mestrado, orientações de alunos, de TCCs, etc., que, sinceramente, eu nem sei mais. Aí, em 2012, digo, não vou alimentar mais o meu Lattes, não, porque já chega o que eu tinha que fazer, eu fiz, com relação a essas coisas de ficar preenchendo o currículo, mas eu continuo ainda na luta até nos dias de hoje. Uma das questões mais comuns que as pessoas mencionam também em relação a esse período é exatamente essas interpretações sobre o autismo, né? Porque o movimento de familiares, principalmente de mães, ele surgiu também, em parte, alguns autores interpretam dessa forma, como uma resposta à interpretação psicanalítica sobre o autismo, que atribuía a culpa da causa do autismo a essas famílias. A gente sabe que existem essas correntes ainda muito fortes no Brasil, até porque grande parte da formação dos psicólogos ainda tem uma influência psicanalítica. Na sua perspectiva,
Isso foi superado a um nível satisfatório ou ainda tem muito a ser feito, considerando essa linha trajetória de décadas? Pela minha experiência do dia a dia, Tiago, é sempre bom lembrar que eu sou um brasileiro muito privilegiado. Eu conheço todas as capitais dos estados de todo o país, inclusive a capital federal, onde eu já morei 2 anos. Talvez, Tiago, dos 5.513 municípios deste país, eu devo conhecer uns 3.000 a 3.500. Já fui fazer conferências em lugarejos com 3.000 habitantes, como já fiz uma quantidade enorme de conferências em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu morei por 2 vezes e cada vez 2 anos. Portanto, eu sou privilegiado, eu conheço muito bem o meu país. Eu sou um amante do meu país, apesar de nunca, sob hipótese alguma, aceitar que povo brasileiro, inclusive os mais pobres, tenham sido influenciados nessa corrente da extrema-direita, não é? Do ódio, das fake news, de armar pessoas, metralhar pessoas, assassinar pessoas. Eu continuo defendendo, como bom cristão, que problemas da vida humana se resolvem com educação, não se resolve com armas, não se resolve com assassinatos. Isso, para mim, é algo que é intransigível. E aí, voltando para o mundo do autismo, é bom lembrar, Tiago, que até hoje, 2024, nós não temos ainda conhecimento sobre onde está o disparo, onde que inicia o autismo, o que provoca o autismo. Portanto, o diagnóstico prescrito do autismo, ele é subjetivo. Nós não temos exames de fezes, não temos exames de urina, de sangue, não temos exames de tomografia, ressonância, nada para a prescrição e a detecção do autismo. Portanto, o autismo ele é prescrito de forma subjetiva. E quando você entra para o mundo da subjetividade, Tiago, é um mundo que não sabe aonde começa e não sabe aonde termina. Ora, imagine você, eu chego no Brasil lá no final da década na meados da segunda década de 80, e aqui corria por aí pela comunidade, não nas redes sociais que nós não tínhamos ainda na época, mas que urina humana fazia bem ao autismo. E dá-lhe os brasileiros, pais brasileiros desesperados, alguns deles entrando nessas crendices e começaram a dar urina humana para os seus filhos. Não todos, claro, mas tínhamos isso. Depois veio um norte-americano aqui, ainda no final da década de 80, e veio falar aqui sobre fenfluamina. O que é a fenfluamina? A fenfluamina é um moderador de apetite, que o fenfluamina melhoraria as condições de comportamento das pessoas com autismo. Alguns falavam até de cura de autismo. Eu crendice, fenfluamina não ajuda em nada. Bom, não vou ficar aqui, senão fico aqui até amanhã. Vamos pegar agora aí no início da segunda década do século XXI, 2012, 2013. Veio a febre aí de que erva de São João curaria autismo, ou amenizaria a vida de pessoas com autismo. Crendices. No momento, a moda da vez é o canabidiol. E o que nós já sabemos de canabidiol hoje? Para vários casos mais invasivos, inclusive associados a um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com crises convulsivas de difícil controle, nós temos observado um resultado relativamente bom. Mas nem todos vão reagir. Uma parte reage positivamente. Mas dentro desta parte de pessoas com autismo que estão fazendo uso do canabidiol, nós vamos encontrar 2 vertentes. Um grupo que já faz uso do canabidiol há um tempo maior, mais de 1 ano, 2 anos, e continuam respondendo bem ao canabidiol, mas nós vamos encontrar um outro grupo de pessoas que estão fazendo uso de canabidiol, que houve e fizeram uma melhora nos primeiros 3, 4, 5 meses, e depois, mesmo com o aumento da dosagem, eles não reagem mais positivamente
mas não negativamente. Reações negativas nós não conhecemos ainda, mas que não progridem mais, e o remédio, o canabidiol não faz mais o efeito. Então, caramba, eu te disse no começo, né, preparando para a nossa entrevista, às vezes me faz uma pergunta que tem que dar uma aula inteira. O que eu digo isso? Como ele é subjetivo, vai depender da escola de onde vem o médico, porque quem tem a prerrogativa da prescrição legal e jurídica do diagnóstico são os médicos, as médicas. Aí vai depender da escola de onde vem, da experiência que tem, porque eles não estudam isso tudo lá na sua graduação, não é? E não vão estudar isso, inclusive, na sua formação de especialistas. Então depende muito da experiência, tanto é que há uma série de divergências. Nós temos, sim, um grupo de fármacos, não é? E aí vou me lembrar da quetiapina, vou me lembrar do aripiprazol, é claro, né? Tem aí a risperidona, que é a mais ocorrente no país, mas mesmo estas substâncias, em algumas pessoas fazem um bom efeito e elas respondem muito bem, mas nós temos meninos e meninas que estão usando uma dessas medicações e não estão resolvendo, não se resolve. Estou falando muito mais ainda sobre os casos mais invasivos. Aqueles cujos excessos comportamentais estão mais presentes, como insônia, agitação, seletividade alimentar, agressividade, autoagressividade e outros, né? Compulsão, etc. Os médicos e toda a comunidade de profissionais, quem cuidam desses meninos e meninas, Tiago, tem ainda enormes dificuldades, porque a gente não tem um padrão para todos. Cada um reage às condutas propostas diferentes das outras. Por isso é que a gente não tem um padrão e, claro, autismo, nós não temos a cura ainda. Como é que nós vamos curar algo se a gente não sabe nem ainda a origem? E vamos mais um ponto ainda também delicado a ser tratado. Ora, tem muita gente, os norte-americanos são danados para fazer isso, mas os norte-americanos são danados para vender, querem vender coisas. Aí inventam um protocolo aqui, quando não estão vendendo, mais inventam o outro. Eu estou me lembrando aqui desses procedimentos como Floor Time, Sunrise. Aí depois, não dá mesmo. Agora nós estamos com um tal de protocolo Denver. E aí vamos fazer protocolo Denver. Olha, nenhum deles, técnica e cientificamente, tem sustentação para demonstrar com clareza que faz alguma grande diferença, muito menos ainda cura de autismo. São protocolos. Mas olha, eu estou criticando que eles são errados? Não é que está certo ou errado. É que ainda é tudo subjetivo. Nós não temos até hoje a clareza, Tiago, sobre a origem. Então nós não podemos fazer a afirmativa que autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, como 90% da comunidade de trabalhadores e pessoas especialistas em autismo no Brasil andam predizendo. E eu me permito, democraticamente e respeitosamente, discordar. Nós não podemos fazer afirmativas de eventos sobre os quais nós não temos comprovações. Senão a gente fica aí nessa história, né, de pessoas que são presas sem a devida comprovação. Então, há necessidade, e eu, como tenho uma carreira acadêmica, respeitosamente, agora não é, eu defendo e estou dizendo que é assim, não, caramba, eu não tenho a verdade nas minhas mãos. Eu tenho uma experiência, e minha experiência ela é única, só minha. E ela não é a verdade absoluta, eu não tenho a verdade absoluta na minha mão. Mas o que eu fico muito preocupado é quando nós passamos a fazer afirmativas sobre determinados eventos sobre os quais nós não temos ainda clareza. Aí voltemos à origem da sua pergunta, a psicanálise. Ora, vocês não têm noção o estrago, que hipóteses sobre os quais que o autismo era em decorrência da frieza da mãe, da rejeição de mãe. E eu me lembrava, quando eu morava na Alemanha ainda, ouvindo essas coisas, eu dizia, caramba, se frieza e rejeição de mãe provocar autismo, mais da metade da população brasileira teria que ser autista. Observemos a quantidade de meninos e meninas
de 14, 15 anos que já estão produzindo filhos e não têm a menor condição de cuidar dos seus filhos, então são as avós, são os avós ou outras pessoas que cuidam, e nem por isso a relação entre população comum e autismo no Brasil não é maior e nem menor, e se for maior um pouco para mais ou para menos, é em decorrência também das condições materiais, a pobreza, a miséria, as condições sanitárias que o Brasil tem, não é? Mas então, assim, o que eu digo é, inclusive, eu trabalho com a hipótese que o autismo possa sim ser advindo de um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que eu não posso dizer onde. É no hemisfério esquerdo? É no hemisfério direito? Olha, de onde que vem? Nós não sabemos. Então a gente não pode fazer afirmativa, porque se eu faço afirmativa de um evento, eu cuido daquele menino baseado naquela afirmativa, e se eu estiver enganado? Perdoe-me, mas nós estamos lidando com humanos vulneráveis. Então nós não podemos simplesmente soltar algo, fazer uma afirmativa, sem termos ainda a sustentação. Então, eu não quero fazer crítica à psicanálise, até porque para fazê-la eu precisava ter um profundo conhecimento e não o tenho. Então não quero fazer a crítica. Estou falando sobre cuidados, inclusive para os profissionais que trabalham com neurociências, que é a minha linha de conduta, de pensamento, que me dá um pouco mais de sustentação, me dá um pouco mais de segurança ao cuidar de uma família, ao cuidar de alguma pessoa com autismo, porque todo cuidado é pouco e mesmo assim a nossa margem de erro ainda é muito grande. Portanto, você fez uma pergunta para longos e longos discursos, eu prefiro só fazer essa introdução e talvez, se você quiser dirimir alguma dúvida nisto, então, por favor, faça a pergunta e eu tento respondê-la, Tiago. Facion, acho que a sua resposta foi bastante complexa e bastante completa também, né? Eu quero fazer só um deslocamento rápido dessa discussão sobre o autismo também que a gente está tendo, porque uma informação sobre você que talvez muitas pessoas não saibam é a sua atividade como reitor, que você até mencionou lá no começo, né? Eu imagino, né, que estar à frente de uma universidade na função de reitor é muito complexo. No meu TCC, eu trabalhei com uma professora que atualmente é reitora da Universidade Federal de Goiás, e a vida dela mudou completamente depois disso. E eu queria te perguntar como é que foi essa experiência de estar à frente de uma universidade durante anos e quais foram os destaques do seu mandato como reitor? Primeiramente, era uma universidade ainda recém-criada, apesar que existiam já 2 faculdades até bem antigas, que advieram da congregação dos franciscanos holandeses e depois dos padres salesianos, que tinham faculdade Dom Bosco, se juntaram, era uma faculdade municipal, vamos dizer assim, e que com a morte de Tancredo Neves, lembremos-nos que Tancredo Neves foi de São João del Rei, da família Neves, não é? Assim como Aécio Neves, que ainda não é nascido, mas a família é de São João del Rei, não é? Que Aécio é neto, não é? São orientações políticas com as quais eu não me identifico, mas tenho o devido respeito. Não é? Porque não são também de extrema, não é? São democratas, não é? Conservadores democratas. Então, nesse sentido, quando eu fui segundo mandatário da Federal, né? Tinha o primeiro mandatário por 8 anos, depois eu fui o segundo. Foi um desafio que eu levei, e claro, eu estava numa época da expansão. Então, por exemplo, biblioteca pública, 5 andares na minha gestão, laboratórios de física, de mecânica, porque a minha atuação com os colaboradores sempre foi: nós precisamos ter uma boa infraestrutura para que o nosso professorado possa trabalhar, possam produzir e os nossos alunos tenham condições de ter conhecimento mais sólido. Um grande problema que nós temos no nosso país, Tiago, é que vamos dizer assim, com a política de expansão do ensino superior no país, iniciada por Fernando Henrique Cardoso, não é, que houve uma expansão muito grande, eu só lamentei na época, e era, na verdade, politicamente adversário, mas não inimigo. Eu não faço de política coisas inimigas, não é? Porque não são visões de mundo diferentes, a gente tem que respeitar. Mas o Fernando Henrique Cardoso, em vez de, vamos dizer assim, apoiar, incentivar, fortalecer o ensino público federal, ensino superior, nós éramos na época 52 federais.
né, no país todo. E aí depois nós éramos cerca de, não tínhamos nem 1.600.000 alunos em todas as nossas entidades federais, não é? Então, carecia de aumentar, expandir mais o ensino público federal baseado na ciência, que aí são laboratórios. E o que me faz a Fernando Henrique Cardoso, na verdade com o seu ministro, respeitosamente o Paulo Renato Souza, que foi na época do meu mandato, Paulo Renato Souza era o ministro da Educação, que foi reitor da Unicamp. Eles abrem o ensino superior no país para, me desculpe usar, mas eu respeitosamente vou usar, as verdadeiras fábricas de produzir diplomas. Entregou o ensino superior no Brasil para as instituições particulares. Aí expande-se para todo lado. Hoje, qualquer esquina, na esquina ali da rua São José, tem lá a faculdade, eu sei das quantas. Aí na esquina da Dona Maria, tem faculdade do não sei o quê. E essa expansão, ela foi muito para o lado comercial, ou seja, instituições que pagam seus professores para dar aula. Não são instituições que mantêm laboratórios, centros de pesquisas. Então, hoje, a formação do nosso pessoal, e aí eu vou voltar agora para o autismo, o que mais me preocupa no nosso país, nesse tema que estamos tratando hoje, Tiago, é formação de pessoal. Tem pessoas cuidando de meninos com autismo, mas sem ter a menor noção. Tem pessoas, nossa, eu amo o autismo. Caramba, o seu amor ao autismo não vai indicar que isso vai melhorar a condição de vida. O que vai melhorar a condição de vida de uma pessoa com autismo é aquilo que você vai aprender a fazer. Entende-me? Sabe de uma coisa, Tiago, eu uso muito essa expressão. O amor absoluto de uma mamãe para com seu filho não é passaporte que esta mamãe está fazendo bem ao seu filho. O amor incondicional, ele é nobre, ele é humano. Mas eu já tive mamães na minha frente que dizendo para mim, doutor Fasson, mas o meu filho autista, ele é a paixão da minha vida e tá tacando nele Coca-Cola, Cheetos, balinhas. E aí, Tiago, eu me permito dizer, caramba, o amor não precisa ser assim, né? O amor ele pode ser mais saudável, o amor ele pode ser mais substancial, mais objetivo, entendo eu. Mas são coisas que eu penso, necessariamente eu não tenho a razão absoluta. Mas eu sou muito cartesiano. Isso baseado em quê? Nessa experiência que eu tive como reitor, lá você não tinha muito tempo para ficar filosofando. O seu tempo era decisões, tomar decisões. A universidade em franco desenvolvimento, ela era muito jovem, então eu não quis, inclusive, nem me recandidatar. Digo, não é para mim. Eu vou voltar para o meu laboratório, eu vou voltar para os meus alunos, eu vou voltar para minhas aulas, para minhas pesquisas, para minhas experiências. E aí voltei. E desde então eu não saí mais. Eu tive uma experiência interessante. Tenho notícias de que a minha gestão junto com os meus colaboradores foi positiva, inclusive os 4 anos de minha gestão, todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas da União, sem não houve nada, nenhuma coisa de escândalo, mas pensei, não é muito para mim não. E eu voltei então em 1999, eu deixei em 98, eu terminei meu mandato em agosto de 98, final de agosto de 98 eu estava na Alemanha para fazer o meu segundo pós-doutorado. Fui embora para estudar mais um pouquinho, porque eu estava com saudades dos laboratórios, da academia, etc. E aí, 1 ano depois eu volto, e continuo aqui no país, mas eu fico aqui um tempo e fico um tempo na Alemanha. É mais ou menos assim, dessa experiência minha como gestão. E o país, como é um país muito louco, né? As coisas são muito difíceis no sentido de que é um país muito instável ainda, né? E aí, enquanto nós não tivermos um ensino sólido, um ensino sustentável, eu estou apoiando municípios num projeto desenvolvido por mim mesmo de inclusão escolar, e quando eu vou trabalhar lá, eu me deparo com uma professora que ganha R$ 2.100 para ser professora. Eu me pergunto, caramba, essa senhora com R$ 2.100 não pode ter nenhuma bibliotecazinha em casa para preparar uma aula com tranquilidade, não é? Ou seja, ganha tão pouco. E aí
eu fui cair na besteira novamente de pesquisar um país que eu conheço bem, já estive um tempo longo lá também, que é a Finlândia, e quando eu fui comparar o salário de uma professora de ensino fundamental, de ensino médio na Finlândia, e fui comparar com o quanto ganha uma professora num dos municípios ao qual eu, há anos, estou lá dentro dele, apoiando o sistema de inclusão escolar, experimentalmente, aí só volto para casa deprimido, né? Aí fico sem dormir. Fico aí uma noite sem dormir. Como é que essas pessoas podem, né, fazer bem aos seus alunos se nem elas mesmas estão bem? Porque as condições materiais não sustentam uma vida saudável para trabalhar bem. Então, aí, bom, eu vou parar aqui, porque senão eu fico no muro das lamentações e isso não vai ajudar ninguém quem está me ouvindo. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Na sua trajetória enquanto pesquisador, enquanto também professor e exercendo essa atuação que você mesmo disse de auxiliar, né, no processo de inclusão escolar, existem 2 livros de sua autoria, né, o Transtornos do Desenvolvimento e do Comportamento, a gente estava até falando, né, sobre essas questões possíveis de neurodesenvolvimento que a gente pensa sobre as causas do autismo, e o Inclusão Escolar e suas implicações, que você até já falou um pouco sobre a questão da inclusão escolar. Do ponto de vista da experiência editorial, como é que foi essa questão da publicação dessas obras? Porque publicar um livro é bastante complexo, né? Tanto do processo de criação, de consolidação, de entender o público-alvo e acertar com a editora, enfim. Mas é um trabalho que é bastante recompensador, né? Você consegue chegar a mais pessoas por meio de uma obra literária e informativa. É isso mesmo. Você traduziu bem o que é. É uma vontade de poder disseminar o máximo que a gente consegue, não é? Um conhecimento um pouco mais baseado nos princípios, sim, de fatos, números e evidências, não é? Eu trabalho com ciência do comportamento. Inclusive, por exemplo, quando eu trabalhei em 2 instituições dentro somente da pós-graduação, mestrado e doutorado, lá na época, não é? Eu colocava uma cartolina na porta da minha sala e ali, para os meus orientandos, minhas orientandas, e lá estava-se escrito: nesta sala são proibidas expressões como eu acho. Eu digo, meus alunos, vocês não acham nada, vocês levantam uma hipótese e agora vão lá trabalhar para validar ou não essa hipótese. Ninguém aqui acha nada. E outra expressão que também eu tenho um horror aqui no Brasil: na minha opinião, mas eu não quero ouvir a sua opinião. É de acordo com autores solidificados, tecnicamente elaborados, que escrevem algo que tem uma sustentação teórica metodológica. Opinião, caramba, opinião é quando você está no bar. Você está no bar tomando cerveja com alguém, e eu não sou frequentador de bar, mas vamos lá. Você está lá, então eu acho que o Flamengo é o melhor time do mundo. Ou o outro acha que não, é o Vasco, ou sei lá que for. Olha, eu acho a mulher mais sensata, mais bonita e mais solidária do mundo é Angelina Jolie, com tudo aquilo que ela faz lá na África, no Sudão, na Eritreia, não é? As casas para abrigar esses meninos que morreriam de fome. Eu tenho uma paixão pela atuação de Angelina Jolie, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas Angelina Jolie, ela destina 50% de todo o seu cachê na busca de apoiar casas, lares e instituições que cuidam de meninos condenados à morte pela fome. É uma mulher extraordinária. Quem conhece um pouco da vida dela vai se perceber que ela foi uma das poucas, eu estou pensando aqui em George Clooney também, que é bem solidário, um ator também que ganha muito dinheiro e parte disso ele investe em coisas mais sociais, solidárias, humanas. Então, olha, eu posso achar a Angelina Jolie a mulher mais, vamos dizer, mais bonita e mais inteligente do mundo. Mas tem gente que vai achar que é Juliana Paz. Ou seja, sabe, são coisas subjetivas, Tiago. Então,
eu entendo que o que eu aprendi até hoje é o que eu sei fazer. Quando eu cuido de um menino, hoje às 16h30, já vou estar em Curitiba, porque agora eu estou em Santa Catarina, eu retorno daqui a pouco, logo após essa entrevista, a gravação, eu volto para Curitiba, e agora, no finalzinho da tarde, eu vou cuidar um grupinho de profissionais que me pediram ajuda em 2 casos que eles estão cuidando, lá de João Pessoa, lá da Paraíba. Por teleconferência, nós vamos fazer o estudo de casos e eu vou propor algumas condutas para melhorar, para diminuir o grau de sofrimento de 2 meninos de quem eles cuidam e de suas famílias. Então, a gente faz experimentalmente. Você sabe muito bem que tem determinadas famílias que você propõe uma conduta e a família consegue fazer, tem outra que talvez vamos dizer, por uma condição até emocional não consegue. Então, nós estamos trabalhando, não é, baseado em alguns princípios elementares da sustentação da vida. E aí, eu sou cartesiano. Por exemplo, vá cuidar de um menino com autismo, Tiago. Primeiro passo que você tem que dar é saber as condições clínicas dele. Como é que está? O sono está regular? O comportamento alimentar está relativamente bom? E há uma rotina de vida diária para que o cérebro se acostume? Tiago, você mesmo como humano sabe, uma noite sua mal dormida, você não funciona bem no outro dia. Caramba, isso é conhecimento já consolidado. Então, como é que eu vou cuidar de uma criança com autismo que apresenta excessos comportamentais se eu primeiro não investiguei, não averiguei quais são as condições clínicas dele? Sono, alimentação e rotina de vida diária. São a base. Tem uma quantidade enorme de outros cuidados, mas primeiro a base. Porque se o menino está com sono irregular, está comendo muito mal, tem seletividade alimentar, como é que eu vou trabalhar o comportamento dele se clinicamente ele está desarranjado? Bom, esse é um exemplo que eu estou querendo dar. Então, eu trabalho com orientação, com supervisão de profissionais que buscam, não é, a minha ajuda, e eu faço isso com muito prazer. Sempre lembrando, eu não tenho todas as respostas prontas. Eu não tenho a verdade absoluta nas minhas mãos. O que eu consigo fazer é emprestar, divulgar experiência que nós estamos indo em 2024, o ano que vem completa-se, fevereiro do ano que vem, completa-se 50 anos que eu lido com pessoas com atipicidades, principalmente o transtorno autista. Entende-me? Então, eu faço isso com muito cuidado, porque muitas vezes você fala, nossa, mas o doutor Facion, caramba, eu sou um homem simples, eu gosto da simplicidade, e vamos cuidar desses meninos e meninas e adultos com a devida simplicidade, mas focado. Nada de devanear, nada de fazer devaneios. Temos que ser cartesianos. E aí, eu tenho nas minhas redes sociais aí um curso de 60 horas aula sobre norteando condutas, que o menino tem vários sintomas. Não pense em trabalhar todos os sintomas ao mesmo tempo, porque você acaba fazendo de tudo um pouco e um pouco do nada. Aprenda a fazer escolhas. Depois aprenda um pouco de ciência do comportamento. O que é uma folha de registro? O que aqueles sintomas cardeais? O que são sintomas secundários? Como é que está a vida clínica do indivíduo? Então, passo a passo para nós obtermos, vamos dizer assim, um resultado mais satisfatório. E qual que é o resultado mais satisfatório? A amenização do sofrimento. Para mim, esse é o ponto central. Estes 2 livros, na verdade eu tenho um terceiro que eu escrevi, já nem sei mais o título dele, em 2003, publicado aqui no Brasil, e tenho, evidentemente, acho que são mais de 70 artigos que eu tenho publicado, aí, tanto na Alemanha, mas como aqui no Brasil. Mas olha, isso aí as pessoas podem olhar, entra na rede social aí, prof_Facion, e ali tem lá uma série de podcasts, inclusive, que eu publico gratuitamente. Eu falo lá, inclusive, trato sobre autismo e canabidiol, eu trato sobre uma série de autismo e família. Você sabe muito bem que tem determinados quadros de autismo que, primeiro, se você não cuida um pouco do pai e da mãe, principalmente quando tem avós. Os avós, em absoluta maioria, são grandes estragadores de educação de netos.
Então, cuidar dos avós, não é? Claro, quando eu falo isso, tem sempre as exceções. Mas são exceções, não é a maioria. São grandes estragadores de educação de netos. Então, se você cuida ali, orienta, supervisiona, eu creio que a gente atinge objetivos que já mencionados, talvez de uma forma mais sólida do que só ficar devaneando. Aliás, Facion, você vem de um período em que a atuação profissional em todos os sentidos, incluindo tanto os temas da saúde, era analógica, né? A gente não tinha internet e tudo mais. Hoje os profissionais acabam tendo que ser, de certa forma, obrigados a ter páginas nas redes sociais, produzir conteúdos, e alguns, como você mesmo mencionou, tem cursos como o curso que você desenvolve. Como é que foi essa sua entrada no meio digital? Você prefere essa vida mais digital ou sente mais saudade da vida mais analógica, desconectada que a gente tinha? Isso já é clara e definida a resposta. Nada substitui o contato pessoal. Aquilo que você está falando ali agora se responde no exato momento junto com os outros. No entanto, eu gosto muito de usar a expressão em francês, né? Cependant, no entanto, não é? Eu tenho muito boas experiências com a vida de uma grande parte hoje do que eu faço de consultas são teleconsultas. E, evidentemente, 80% a 90% são gratuitas, porque a maioria da população é pobre. E eu jamais, quem me conhece mais de perto, etc., jamais deixarei de atender uma pessoa por falta de condição financeira. Jamais, jamais, jamais. Pelo contrário, eu sinto até um pouco mais de solidariedade quando aquela mãe sofrida e que não tem aonde levar o seu filho. Exemplo, não posso nomear a cidade, mas aqui no Mato Grosso. Me ligam há pouco tempo atrás, um jovenzinho de 16 anos, com mais de 130 quilos, acabava de destruir a casa toda, quebrou as portas todas e quase que quebra pai, quebra mãe, e a família é de periferia da cidade. E o professor pode ajudar, mas é claro que eu posso ajudar. Eu vou tentar. Se eu vou conseguir, vai ser outro ponto. É aquilo que eu dizia. Gostar e ter solidariedade com uma pessoa e uma família com autismo é uma coisa. Eu ser eficaz naquilo que eu estou fazendo é um outro patamar. Mas me esforça. Então, mas a família não tem condições de pagar. Mas eu digo, mas eu não vou atender porque não tem, deixar de atender porque não tem dinheiro. Então, estou lá eu ocupado, vamos tentar buscar alternativas. Olha, quando ele estiver quebrando o quarto todo, tire-o, fale pouco. Aí eu vou dando orientações bem claras e definidas. Só uma pessoa administra, os outros ficam fora, ficam só de olho se precisar de ajuda. Depois, não falem todo mundo ao mesmo tempo. Não, quando ele estiver fora do ar, estiver muito agitado, não fique falando muito. Né? Tente falar pouco, fale mais baixo. Ou seja, Tiago, já estou dando assim, algumas orientações de como lidar nesses casos de muita tensão. E esse curso, eu não quero fazer, por favor, não quero fazer propaganda nenhuma desse curso. Quem quiser, entra lá na rede, vê lá como é que é. Mas assim, ele tenta ajudar, auxiliar pessoas profissionais que lidam com o mundo do autismo, mas não tem preparo nenhum. E pior ainda, né? Isso é gente que faz aqueles cursos de ABA, né? Tem gente que não sabe nem o que é Analysis Behavior Applied. ABA é aqueles cursos de R$ 47,50 o valor, e aí quando você se inscreve para poder ver as aulinhas, aí você já recebe inclusive já o certificado, e meu Deus, ninguém se torna analista do comportamento com 100, 150, 200 horas. Não é? Mas pelo menos conhecendo um pouco como é que nós humanos funcionamos, então nós melhoramos, quando a gente conhece isso, nós melhoramos a nossa forma de lidar com as pessoas com autismo quando em um estado de sofrimento, um estado de excessos comportamentais, que aí sofre todo mundo. Então é isso que eu tento fazer, Tiago, e olha, por favor, é simplicidade, eu tento fazer, é o que eu sei fazer, eu não sei fazer mais nada do que isso, é tentar amenizar, e essa tentativa ela é baseada nos princípios elementares da ciência, e não daquilo que eu acho. Eu não inventei nenhum método, o que eu desenvolvi foi o que eu diria assim, uma sequência. O que você faz primeiro, depois o que você faz em segundo lugar, depois o que você faz em terceiro, para poder atingir um tal objetivo. Porque quando nós estamos cuidando de pessoas mais vulneráveis, não só pela conduta do autismo,
pelo grau de acometimento, mas também pela vulnerabilidade social, econômica, etc., você está envolvido com tantos problemas que você, às vezes, acaba fazendo algumas orientações para a família que depois, quando você ouve, você, caramba, olha o que eu estou propondo para a mãe, ela não tem a menor condição de fazer isso. Então, esse curso, ele ajuda, na verdade, ele auxilia, tenta auxiliar. Olha, quando você estiver cuidando de casos, principalmente os mais invasivos, que é a minha especificidade, que é cuidar dos mais invasivos, então, olha, é um passo atrás do outro. Não te afobe, não te desespere, não queira fazer tudo de uma vez só, porque você acaba não fazendo nada. Então, aprenda primeiro a elencar os sintomas, aprenda a tomar decisões, quais estão em primeiro lugar os mais difíceis, quais são os sintomas secundários, aprenda a fazer escolhas, não vou trabalhar com 4, 5, 6 sintomas ao mesmo tempo, vou pegar aquele que mais prejudica a vida, a qualidade de vida daquela pessoa. Como eu começo? Então, vamos fazer uma folha de registro, frequência, intensidade, em que momentos aquilo acontece, etc, etc. E depois buscar estratégias baseadas nos princípios elementares da ciência do comportamento, da análise do comportamento, como lidar com aquilo. E aí, Tiago, talvez tenha sido este um feedback que eu recebi que me deixou um pouco confortável, e que em menos de 2 anos, ou 1 ano e meio, 2 anos, não é, tive notícias dos meus 2 colaboradores que as minhas redes sociais, que é Instagram, Facebook, eu vou confessar para vocês que estão me ouvindo aí, eu não tenho a senha, eu gravo os podcasts, mas eu depois não vejo mais nada, eu não tenho nem a senha das minhas redes sociais, porque eu tenho 2 colaboradores que fazem para mim. E eles me informaram aí há uns 2, 3 meses atrás que a gente estava com mais de 30 mil seguidores. Nossa, professor, já tem mais de 30 mil seguidores. Eu não me importo com isso, não. O que indica esses 30 mil seguidores? Se alguns desses seguidores entendem que o que eu proponho, o que eu indico, os casos clínicos que eu mostro nas minhas aulas, ajudam a amenizar, pronto, estou com o meu dever cumprido e fico feliz com isso. Mas eu não quero ter seguidor, eu não quero que ninguém me siga. Eu não sou dono de nada, eu não sou nada, eu sou um indivíduo simples e tento estudar e tento entregar aquilo que eu aprendi, as experiências, tanto na área teórica metodológica, na ciência, assim como na vida clínica diária, porque eu trabalho de domingo a domingo, eu tento passar para as outras pessoas que querem aprender. E nem por isso, então o senhor ajuda todo mundo. Tem casos que eu não ajudo, que eu não consigo. É assim, a minha vida é esse jeito, eu funciono desta maneira e peço até as devidas desculpas àqueles que estão me ouvindo quando acharem que isso está muito chato. E falando nessa questão de amenizar, eu sei que o senhor já teve uma clínica de internação para autistas que têm maior dependência, já falou sobre a sua ênfase, né, principalmente nesses quadros. E eu queria te perguntar, essa clínica ainda existe ou ela já foi fechada? Primeiramente, ela nunca foi clínica, é uma residência protegida. Lá não é um hospital, lá não é clínica. Eu criei isto lá em 1997, eu era reitor da Federal, meu último mandato. Porque como eu cuido pelo país inteiro de casos muito graves, então tem casos que, por mais que a gente queira, eles são maiores do que as condições familiares e do que as condições ambulatoriais. Não é? Você sabe que vários outros tipos de atipicidades humanas têm os graus de acometimentos. E como eu cuido sempre dos mais graves, então eu ia, por exemplo, atender a um chamado de uma lista de consultas em Brasília, ou ia a Manaus, ou ia a Santa Maria, ou ia, sei lá, a Cuiabá, ou seja, a Roraima, a Boa Vista, seja o que for, né? João Pessoa. E aí eu percebi que alguns quadros não eram quadros, família nenhuma daria conta pelo volume, quer dizer, pela quantidade e pela intensidade dos excessos comportamentais. Não era possível ser feito tudo numa família. Então, inconformado que eu saía de uma cidade com 1, 2, 3, 4 meninos, de quem eu tinha visto. Dizer, caramba, por mais que eu tente, aqui não tem condições. Esse menino, o quadro dele é maior do que casa e do que clínica e do que escola. Ele precisa de um local que seja 24 horas por dia, baseado, sim, num sistema de regularidade.
E aí, então, eu criei a COTI, Comunidade Terapêutica Interdisciplinar, que é uma residência. Então, lá nós tínhamos ex-alunas minhas, orientadas e supervisionadas por mim, 2 psicólogas, tinha fonoaudióloga, tinha auxiliar de enfermeiros, tinha um médico clínico geral e tinha um médico que era neuropediatra. E passaram a cuidar ali. Os 2 eram a demanda. Eles estavam 24 horas por dia. São João del Rei era uma cidade pequena, hoje está com 100 mil, mas naquela época tinha 90 e poucos mil. Então, a qualquer hora, 24 horas por dia, tinha os médicos. Pronto. Ali viviam. Aí eram meninos de São Paulo, nós tínhamos meninos de Brasília, nós tínhamos meninos do Pernambuco, por exemplo, o filho de uma das ex-presidentes da Associação Brasileira do Autismo esteve conosco lá durante um tempo. Alguns desses casos, uma boa parte, são meninos que depois que a gente fazia uma mudança, não é, dos excessos comportamentais, que se tornavam bons, perdoe-me, que se tornavam sustentáveis, então nós começávamos a preparar a família para a volta dele. E visitávamos a região, a cidade, para prepararmos uma APAE, uma Pestalozzi, uma AMA, Associação de Amigos de Autismo, para receber o menino de volta, orientando e supervisionando esses casos. Inclusive, uma das minhas ex-alunas psicólogas, que trabalhava lá já como psicóloga, Elaine, ela acompanhava a volta do menino para sua região, para sua casa, para sua instituição, e ela ali passava 2, 3 dias orientando e supervisionando como é que nós conseguimos colocar os excessos comportamentais sob cuidado, sob tranquilidade. Nós não curamos ninguém, não tem um único menino com autismo que eu cuidei, que eu curei, eu não curo ninguém, eu não sou curandeiro, e muito menos ainda se nós não sabemos nem a origem, muito menos a cura. Então, e voltávamos. Só que eu já estava fora, quando eu criei, 2 anos depois, eu já estava fora de São João del Rei, então ela foi cuidada por outras pessoas até 2005, quando eu percebi que a responsabilidade minha era muito grande, estar muito tempo fora, ela não estava nem mais sobre a minha, como é que diz, a responsabilidade, vamos dizer assim, pessoas muito boas, etc. Então, uma enfermeira, que foi orientadas por mim, e um cuidador que foi orientado por mim lá em 1997, eles são um casal, e eles assumiram esta residência. Então, são 11, 12 meninos até hoje. Aqueles mais graves, inclusive 2, os pais já faleceram, então eles moram lá, é uma residência. Depois, tem mais 1 ou 2 cujos pais não têm a menor condição pela idade de cuidar, por causa dos excessos comportamentais serem demasiados. Então, eles moram lá. E todo dia de manhã cedo, depois de acordarem, eles tomam seu café da manhã, fazem suas coisinhas, se vestem e são levados para um bairro do lado, onde tem a clínica. Lá, durante o dia, tem fono, tem terapeuta ocupacional, tem assistência. Na hora do almoço, eles voltam lá para a casa deles, não é? Almoçam, tiram uma cestinha e voltam outra vez na parte da tarde. Final da tarde, voltam para casa. Nos finais de semana, eles moram nesta casa, tem piscina, é algo confortável, porque eu não permito, por serem pessoas vulneráveis, fazer qualquer coisa. Então, as camas são camas de madeira, de sucupira, madeira de lei, tem piscina, não é nada luxuoso, não tem, mas tem conforto. Não é? E, inclusive, os pais visitam os seus filhos quando quiserem, chegam a hora que quiserem, eles visitam. Então, hoje nós temos lá uns 12 residentes, porque não é uma clínica, não é um hospital. E aí tem, por exemplo, um menino de 32 anos, lá do interior do Rio Grande do Norte, tem 1 ou 2 paulistas, tem do Rio de Janeiro, tem de Brasília, que ficam e vivem ali. Alguns vivem um tempo, depois voltam para suas casas. Sim, tem do estado do Paraná, estou me lembrando de 2, e aí voltam para suas casas. Alguns deles vão viver conosco o resto das suas vidas. Porque as famílias, até por questão de idade, por questão, inclusive, de sanidade mental, não têm condições. Então, eles moram lá. É assim que funciona lá, Tiago. E quem ouve o Espectro sabe que a gente sempre finaliza os episódios com o quadro Bate-Bola, em que eu falo sobre um tema e o nosso convidado responde algo que corresponda a essa sentença. Então, vamos lá. Uma palavra que te resume. Solidariedade, compaixão. Último livro lido. Como eu domino algumas línguas estrangeiras,
Então, para eu não perdê-la. Alemão eu falo todos os dias, vai ser rapidinho, tá? Alemão eu falo todos os dias, porque em casa minha esposa é alemã e a gente sempre fala em alemão, e eu 3, 4 vezes por ano eu estou na Alemanha, então eu leio bastante para não perder a língua. Depois termino de ler um livro em alemão, eu escolho um em francês, depois eu escolho um em inglês, depois eu escolho um em espanhol, um em italiano, depois eu volto para o alemão. Isso é para não perder. O último eu estou lendo atualmente, eu estou lendo um livro de um autor alemão, que fala sobre a vida em Corfu, que é uma das ilhas lá da Grécia. Uma viagem marcante? Espontaneamente, deserto de Atacama. Um momento triste? Quando eu não consigo auxiliar uma família com um filho muito grave. Um defeito? Busca da perfeição. Um sonho? Tornar o mundo mais solidário, mais ameno, menos odioso, menos armas, mais resiliência. Uma pessoa que você gostaria de conhecer, ou pode também ser uma pessoa que você gostaria de ter conhecido e que não está mais viva. Uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer, que está viva ainda, é literalmente o professor Dr. Christopher Gillberg, que foi chefe do departamento de psiquiatria da Universidade de Gothenburg, na Suécia, que iniciou os primeiros ensaios sobre o uso da terminologia Spectrum. Aqueles que me conhecem a minha rede social sabem que eu não uso a palavra Spectrum porque viralizou por demais e você tem hoje uma quantidade enorme de atipicidades que não justificam a terminologia autos, do grego, por si mesmo. São pessoas que têm dificuldades no contato social, mas não têm impedimentos. E Christopher Gillberg, no mundo moderno, já está também na idade avançada, seria uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Um gênero musical? Chico Buarque de Holanda, Marisa Monte. E claro, eu gosto muito de música clássica. Um artista que você não gosta? São tantos. São tantos que eu não sei nomear um. Esses outros que são os tais de heróis que resolvem todos os problemas do mundo. Eu não gosto. Eu não gosto desses tipos de cinema. E por fim, frase favorita? Procure sempre a perfeição. Quando você fizer alguma coisa, aprendi com os alemães, não faça mais ou menos. Faça corretamente, faça completo. Faciol, muito obrigado por ter conversado com a gente, ter dado tantos detalhes importantes e reflexões também que transcendem o autismo, mas também estão relacionados às questões, né, sociais e políticas do nosso país. Então fique à vontade para dar uma mensagem final ou falar alguma questão que ainda não foi abordada. Enfim, o espaço é teu. Eu somente tenho que agradecer a vocês, ao Paiva, quem acompanha há muito tempo. Sei da luta, é uma luta desigual, não é? Num país tão desigual. Fico feliz, Tiago, quando alguém me convida para uma entrevista tão singela, mas eu continuo sempre afirmando, é importante que todos que ouvirem esta entrevista sempre se lembrar, eu sou uma pessoa simples, eu gosto da simplicidade e a minha passagem pela Terra, daqui 2 semanas e meia, eu completo 71 anos de vida e sempre foi a tentativa de fazer o bem. Claro que eu ouvi muitas vezes que eu não consegui, mas jamais fiz algo qualquer que tivesse qualquer intenção de machucar a mim mesmo ou machucar alguma outra pessoa. Esta é a mensagem que eu deixaria para o final. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Saudações ao Paiva, a quem tenho muito apreço. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em março. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.